boa noite, toda a nossa plateia, nossos convidados, nossos associados do sindicato, representantes de outras entidades de classe ligadas à engenharia e as pessoas que estão em casa, os internautas que nos assistem através desse canal de comunicação do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, que em conjunto com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o CREA, está fazendo as entrevistas com os candidatos a prefeito de Curitiba. Todos os candidatos foram convidados, todos estão tendo o mesmo espaço aqui para expor as suas ideias. E dessa forma, nós das entidades de engenharia podemos contribuir também democraticamente para a cidade, levando questões de engenharia que são muito importantes para o dia a dia de qualquer município. Hoje nós recebemos o candidato a prefeito Ratinho Júnior, da coligação Curitiba Criativa, formada pelos partidos PSC, PTdoB, PCdoB e PR, que aceitou o nosso convite para apresentar as suas propostas. Esta é a 5ª entrevista que realizamos com os candidatos a prefeito de Curitiba. Nosso objetivo é ouvir as propostas dos candidatos e também colaborar para pensar a cidade sob o ponto de vista da engenharia. Ao final desta entrevista, um representante das entidades de classe do CREA Paraná fará a entrega dos estudos básicos de desenvolvimento municipal de Curitiba, um trabalho realizado por todas as entidades que compõem esta nossa regional. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pela internet e os internautas poderão enviar suas questões a serem respondidas pelo candidato. Aquelas que eventualmente não possam ser respondidas aqui dentro do nosso tempo serão enviadas para que seja feita a resposta por e-mail. E da mesma forma, os convidados presentes aqui no auditório também poderão fazer as suas questões. Passo a palavra para o engenheiro Joel Krieger, presidente do CREA Paraná, que nos honra com a sua presença, a entidade que está junto conosco promovendo as entrevistas. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos internautas, cordial boa noite a todos os nossos engenheiros que estão nos acompanhando, em especial ao nosso candidato a prefeito, Ratinho Júnior, ao nosso candidato a vice-prefeito, Ricardo Mesquita, que aceitaram o convite de debater os temas importantes para a cidade de Curitiba. É um momento fundamental para a vida da cidade e debater com os candidatos o que a engenharia, o que a agronomia do Paraná pode fazer por Curitiba é fundamental. Então nós desejamos boa sorte e sucesso aqui ao nosso candidato a prefeito, ao nosso vice-prefeito aqui, nosso candidato a vice-prefeito, para que a gente possa fazer com muita tranquilidade, com muita serenidade, um bom debate nessa noite. Obrigado, engenheiro Krieger. Carlos Roberto Massa Júnior, o Ratinho Júnior, é candidato à Prefeitura de Curitiba pela coligação Curitiba Criativa. É do partido PSC, coligado com o PCdoB, PR e PTdoB. Nascido em Jandaia do Sul, norte do Paraná, em 1981, mora em Curitiba desde a infância. Na vida pública já foi deputado estadual pelo Paraná e está em seu 2º mandato como deputado federal. Durante sua permanência na Câmara dos Deputados, apresentou um grande número de projetos de lei, sendo apontado por 2 anos como o deputado paranaense que mais apresentou projetos, foram 45 desde 2007. É formado em Comunicação Social, com pós-graduação em Direito do Estado. Tem como vice em sua chapa o arquiteto e urbanista Ricardo Mesquita, que já trabalhou no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, IPUC, Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura Municipal e Fundação Cultural de Curitiba. Desde 1999, atua como especialista em acessibilidade arquitetônica, desenvolve projetos de adequação e adaptação de acessibilidade, presta serviço de consultoria e como voluntário a diversas instituições. É membro titular do Conselho das Cidades do Paraná, representando o Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Paraná. Eu passo a palavra para o arquiteto Ricardo Mesquita para fazer as suas considerações e logo em seguida vamos começar a nossa entrevista com o candidato. Boa noite, Ulisses, boa noite, Joel,
meu querido prefeito. Boa noite. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos internautas. Bem, primeiro eu quero dizer da satisfação de poder estar aqui nessa casa, onde já discutimos tantos assuntos sérios, né? O Senge sempre esteve envolvido nas melhores questões que envolvem a sociedade. Eu tenho esse envolvimento particular, essa missão da questão da acessibilidade, por já ter tido a experiência de ter me tornado um cadeirante devido a um acidente motociclístico, e depois meu filho com uma infecção na bacia que me fez entrar em todos os hospitais da cidade, carregando meu filho no colo. O problema é que muitos desses locais até hoje ainda se encontram sem acessibilidade. Se o querido ouvinte passar, por exemplo, na General Carneiro, até hoje o Hospital de Clínicas tem aquele problema dos degraus na calçada e a calçada feita em pedras irregulares e petit pavé. Está presente aqui, inclusive, na plateia, o autor da lei 9121 de 97, vereador por 2 mandatos, Antônio Borges dos Reis, meu querido colega também de faculdade, ainda na época que eu fazia arquitetura e ele fazia engenharia, e ele teve essa inspiração de fazer essa lei das calçadas por já ter vivenciado também o problema de calçadas quando o pai dele precisou, por um determinado tempo, andar de cadeira de rodas e ele tinha que andar pela rua porque as nossas calçadas realmente não favorecem a deambulação, muito menos uma pessoa a pé, quem dirá de uma pessoa em cadeira de rodas. Então eu quero que a gente centre realmente essa questão da cidade novamente no ser humano. Que a cidade ela tem que, certo, ter o carro como elemento participante, mas jamais como protagonista. Ele tem que ser um mero coadjuvante. Nós temos que priorizar a cidade para o cidadão, o pedestre, para o ciclista, para o transporte coletivo, para o meio ambiente e, claro, também para o carro. Não vou demonizar o carro, porque eu uso mesmo o carro para andar com pessoas com deficiência, que têm mobilidade muito reduzida, e se não tivesse a ajuda do carro seria muito mais difícil. Mas eu quero que realmente a gente consiga discutir a cidade prioritariamente para o cidadão, como se fazia lá na Grécia Antiga, no tempo que as pessoas se reuniam em praça pública e decidiam quais eram as prioridades da cidade. Quem sabe hoje, com essa praça maravilhosa que é a internet, a gente não consegue ampliar essa discussão e saber o que realmente são as necessidades da cidade. Obrigado, Ricardo. Agora passo a palavra para Ratinho Júnior para suas considerações iniciais, levando em consideração, claro, que nossa prioridade é discutir temas ligados à engenharia aqui na cidade de Curitiba. Lógico. Obrigado, Ulisses. Boa noite a você, presidente Ulisses. Cumprimentar o nosso presidente do CREA, o Joel, qual eu tenho hoje a alegria de ser amigo, companheiro. Cumprimentar o meu vice, o Ricardo Mesquita, que tem me ensinado muito, né, Ricardo? Inclusive, em especial na área de acessibilidade, que é um dos grandes especialistas hoje do país, é o Ricardo. Então, para mim é um prazer. Cumprimentar o Borges, que está aqui com a gente, que é o presidente do meu partido, né, Borges? Está aqui com a gente, nos deu a alegria de estar junto com a gente, a todos os demais amigos, o Rômulo, que é da nossa assessoria, aos engenheiros que estão aqui hoje. E agradecer a você de casa que nos assiste, que me dá essa oportunidade de poder debater a nossa cidade com vocês, mas acima de tudo de me apresentar. Eu acho que esse momento é um momento importante para eu poder me apresentar a vocês que estão em casa, aqueles que não nos conhecem, não conhecem do meu mandato, não sabem da nossa história política, né? E também ainda não teve a oportunidade de conhecer aquilo que nós pensamos para a cidade de Curitiba. E é uma oportunidade importante porque eu tenho certeza que todos são formadores de opinião, né? São pessoas que têm uma influência no seu trabalho, na sociedade, aonde vivem, aonde trabalham. Então, para mim é muito importante poder apresentar e defender as nossas ideias e as novas ideias que nós temos para a cidade de Curitiba. A nossa candidatura, minha e do Ricardo Mesquita, representa uma nova mudança para a cidade de Curitiba. Mas uma mudança sem rancor, uma mudança sem raiva, uma mudança que traz todas as garantias daquilo que foi conquistado para Curitiba nos últimos 40, 50 anos. Isso começando desde Ney Braga, em 54, quando foi prefeito, onde começou com uma boa equipe, com poucos anos, com seus 30 e poucos anos de idade, montou uma grande equipe que começou a implantar o Plano Agache na década de 40, e depois veio o Dr. Ivo Arzu em 62, que lamentavelmente veio a falecer há poucos dias, mas que implantou o IPUC, implantou a URBS, né, instituições hoje que desde então passaram a dar um planejamento a médio e longo prazo para a nossa cidade. Depois veio o urbanista Jaime Lerner em 71, com 34 anos de idade, onde implantou os binários, os trinários, implantou as canaletas exclusivas de ônibus, que deu até então, até os dias de hoje, todo um formato de mobilidade urbana para a nossa cidade. Então, quer dizer, Curitiba sempre foi uma cidade que tinha as soluções antes mesmo que os problemas acontecessem.
né? E o que a gente vê hoje é que Curitiba perdeu essa capacidade de pensar, essa capacidade de se planejar, né? E planejar a médio e longo prazo, não apenas a curto prazo, mas planejar o seu futuro. Curitiba perdeu essa capacidade. E a nossa missão, minha e do Ricardo, a nossa equipe, é poder fazer um resgate da genialidade da cidade de Curitiba. Esse é o nosso objetivo. É fazer, de fato, uma nova maneira de pensar a cidade, projetando a cidade não para 2014, mas projetando a cidade para os próximos 10, 15, 20 anos. É esse o nosso objetivo. Eu tenho independência política e essa independência me dá a autoridade de poder construir a melhor equipe para a cidade de Curitiba. Eu construí a minha candidatura sem vender minha consciência, construí uma coligação sem ter a necessidade de negociar cargo. E isso me dá tranquilidade de poder trazer a melhor equipe para a cidade de Curitiba, poder fazer um melhor projeto para a cidade, trazer técnicos independente da sua cor partidária, independente da sua ligação política, mas se for pessoa de bem, pessoas capacitadas, que queiram ajudar a cidade, que pode nos ajudar, sem dúvida alguma nós vamos ter a tranquilidade de trazer essas pessoas para resgatar essa genialidade que tanto nós precisamos. Eu me preparei para ser prefeito da cidade de Curitiba, eu tenho 3 mandatos de deputado, por 2 vezes fui o mais votado da história do Paraná, me tornei o líder de bancada mais jovem do Congresso Nacional, fiz parte do conselho da presidente Dilma, tive a honra de ser eleito no mandato passado pela Câmara Federal o deputado mais atuante dos 30 deputados do estado do Paraná, tive a honra de me formar em comunicação social, sou pós-graduado em Direito do Estado pela Universidade Católica de Brasília, tenho 2 cursos pela Universidade Complutense de Madrid, um sobre a reforma fiscal da Espanha, outro sobre a democracia ameaçada da América Latina, e tive a oportunidade de conhecer países desenvolvidos e países não desenvolvidos, como o Egito, como o Peru, conheci o sistema de educação, o sistema de saúde de Cuba, tive a oportunidade de conhecer o Egito, países que são extremamente pobres, para justamente entender aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo no mundo para aplicar nos cargos que eu viesse a ocupar. Então eu estou muito tranquilo, tranquilo no sentido de saber que nós temos uma equipe capacitada para cuidar da cidade de Curitiba. Curitiba é uma cidade que sempre foi modelo em muitas coisas, mas lamentavelmente chegou no momento que nós temos que tomar uma decisão, montar uma equipe, fazer uma engenharia novamente daquilo que nós queremos para a cidade, para o seu futuro, desse crescimento não só da cidade de Curitiba, mas da região metropolitana, que tem que ser planejado e pensado em conjunto, inclusive em muitas áreas, né, na saúde, no transporte público, na questão do lixo, na questão da segurança pública. Isso tem que ser discutido com a região metropolitana, e também a importância de você montar uma equipe que não pense apenas em 2014. A minha preocupação é ver grupos políticos querendo pegar a prefeitura para usar a prefeitura como uma alavanca política para 2014. O nosso objetivo é, sim, construir um projeto para a cidade para os próximos 20 anos. Então, quero agradecer a todos vocês e me colocar à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento e debate. Obrigado, Ratinho Júnior. Passo a palavra para o presidente do CREA, Joel Krieger, para fazer uma pergunta. Ratinho, eu gostaria de explorar mais essa questão do posicionamento da engenharia, da agronomia na sua gestão na Prefeitura de Curitiba. Qual que vai ser o papel da engenharia? Porque você falou de composição de equipe, do planejamento, e isso é fundamental, né? Nós sabemos que tem a questão dos cargos técnicos, que são de livre escolha do prefeito, mas são cargos técnicos. Como é que vai ser essa ação na valorização da engenharia da agronomia? Questão da recomposição de quadros da prefeitura, questão de condições de trabalho. Hoje há uma rotatividade muito grande na equipe permanente da prefeitura. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante muitos anos na Prefeitura de Curitiba, de fazer parte da Associação dos Engenheiros da Prefeitura, e a gente sabe a dificuldade que os profissionais encontram. E também qual vai ser o papel da engenharia externa à Prefeitura. O SENGE, Sindicato dos Engenheiros, discute bastante a questão de políticas públicas. O CREA tem várias ações na linha de políticas públicas. As nossas entidades, a Associação dos Engenheiros Eletricistas, a APE, discute. FICENGE, que está aqui presente com o nosso companheiro Bittencourt, que é o presidente da FICENGE, discute políticas públicas. E eu poderia enumerar aqui várias entidades de Curitiba, do Estado, que debatem políticas públicas e nem sempre encontram eco
na gestão municipal. As portas ficam fechadas, nós não conseguimos participar. Então nós queremos saber como que vai ser esse posicionamento, os conselhos, como é que vai ser a participação nos conselhos dessas entidades, para que a gente possa contribuir com a gestão da prefeitura, com soluções, com propostas, com inovação para a cidade de Curitiba. Olha, Joel, eu penso que nós temos que fazer primeiro uma repaginação na questão da gestão da cidade de Curitiba, na máquina pública, né? Nós temos hoje uma máquina extremamente inchada, apesar de ter um percentual baixo na questão do custeio, né? Perante daquilo que a lei permite, mas há um número excessivo de terceirizações. E nós temos hoje uma máquina inchada. Você tem hoje 38 secretarias e diretorias para uma prefeitura. E muitas dessas secretarias obsoletas, que não tem a necessidade de existir muitas vezes, que apenas com uma diretoria você resolveria o mesmo problema. Muitas vezes montadas, inclusive, para fazer apadrinhamento político, para entrar em acordos partidários e assim por diante. Então, eu acho que essa oportunidade que eu tenho de ter essa candidatura sem ter negociado um cargo na construção da minha candidatura, negociado um cargo, isso me dá a tranquilidade de poder enxugar essa máquina. Quando eu falo enxugar a máquina, por exemplo, hoje nós temos a Coab, que é a companhia de habitação que foi criada na década de 60, que tem uma função extremamente importante para a cidade, para a região metropolitana e para o litoral paranense, e nós tivemos a criação da Secretaria de Habitação, que é muito claro que a Secretaria de Habitação foi criada para acomodar apadrinhamento político. Então, para que ter duas secretarias, dois órgãos se tratando do mesmo assunto? Né? Vamos eliminar um e ficar com aquele que realmente tem um histórico positivo já de trabalho, que tem um poder vamos dizer assim, de atuação muito maior do que a própria secretaria, que a Coab tem, né? A lei lhe permite isso. Então nós vamos fortalecer a Coab, a companhia de habitação, e acabar com a Secretaria de Habitação. Né? Isso você vai diminuindo esses números de cargos comissionados. Hoje, se você tem secretarias excepcional para a Copa do Mundo, secretaria excepcional para cerimonial, secretaria excepcional para assuntos estrangeiros. Então, quer dizer, para que tudo isso? Vamos enxugar essa máquina, que eu acho que daí você começa a ter, inclusive, mais dinheiro para investimento. Não só do custeio da máquina, mas também para investimento. E a grande mudança na nossa gestão é também a mudança de discutir os problemas. Né? Curitiba, primeiro, hoje o nosso IPUC é um IPUC enfraquecido. Nós já fomos uma referência, o IPUC, para o mundo, né? Em termos de planejamento, pesquisa, de elaboração de projetos, da nossa genialidade. Nós perdemos isso, talvez até por uma maneira de visão da gestão. Nós temos que resgatar isso, esse fortalecimento do IPUC, não apenas com os técnicos ali presentes, mas contratando novos técnicos e também fazendo parceria com o setor acadêmico. Nós temos que incentivar a vocação no meio acadêmico, no meio universitário, para que outros gênios surjam, né, e possam ajudar a pensar a cidade de Curitiba, pensar o nosso futuro. E abrir o debate com as entidades que representam os setores, como o CREA, como o SENGE, como o Instituto de Engenharia do Paraná. Você vê obras importantes para a nossa cidade, obras que vão mexer na estrutura da nossa cidade, que vão mexer, inclusive, na estrutura para décadas, que você não coloca a população ao debate, e nem para os técnicos. Um exemplo é o metrô de Curitiba. Eu tive a honra de ser o autor do metrô, da emenda no PPA, na LDO em 2007 e no PPA no final do ano. LDO em junho e PPA em novembro, final de novembro. Toda grande obra, por que é importante as pessoas saberem disso? Porque não é apenas a prefeitura ir lá e pegar o dinheiro do governo federal e fazer a obra ou fazer a licitação. Tem todo um trâmite legal que tem que dar a garantia para que esse dinheiro fique no orçamento. Então nós fizemos essa função como deputado. Eu fiz em 2007 essa emenda na LDO e depois no PPA. Toda grande obra, acima de 500 milhões de reais do governo federal, tem que estar no PPA, tem que estar planejado isso na gestão do presidente da República. Nós fizemos isso em 2007, foi aonde deu a garantia para que esse dinheiro fosse liberado ano passado. O que acontece? Nós temos uma obra que vai custar 2,5 bilhões a 3 milhões de reais, que a sociedade não sabe como vai ser feita, não tem a clareza disso, e as entidades que são referências na área de engenharia, de arquitetura, não foram ouvidas, não sequer tiveram conhecimento do que de fato é o projeto, como vai ser, o que vai mexer na nossa cidade.
Então, eu acho que, primeiro, isso é uma falta de respeito, né, pela maneira que foi conduzido, e acho que não é inteligente, porque um projeto desse porte, com esse investimento, com o trauma que traz numa obra dessa, no sentido da sua complexidade, né, que traz para a cidade, isso teria que ser debatido com o máximo de técnicos possível, né, para vocês realmente gastar o máximo o cérebro de todos esses técnicos no sentido de evitar o máximo de problema e achar a melhor solução para a cidade. O metrô eu sempre entendi, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, mas tenho muitos amigos que são especialistas e são bons conhecedores. E claro que desde quando eu comecei a fazer emenda, eu comecei a me preocupar e a tentar conhecer um pouco do funcionamento disso. O metrô sempre foi visto como um sistema de transporte que pudesse atender a região metropolitana e também atender o maior número de pessoas e ser um sistema auxiliar, não um sistema substitutivo, que é o que nós estamos apresentando hoje para Curitiba. Né? Hoje o modelo que está sendo apresentado é para substituir o ônibus em alguns trajetos. E o metrô, no mundo inteiro, pelo menos o histórico que eu conheci, ele tem que ser um sistema auxiliar. Então eu acho que isso não foi pensado. Eu acho que com o anseio de querer apresentar isso antes da eleição, acaba se apresentando um projeto que não é extremamente debatido, que foi o caso da linha verde, que é o maior erro urbanístico que nós temos na cidade de Curitiba. Por quê? Ficou no anseio de tomar uma posição de querer fazer a obra antes mesmo de terminar a eleição, né? Acabou se precipitando e acabou fazendo aquilo um problema que era para ser uma solução. Posso acrescentar? Bem, como falou já o Ratinho, né? Eu sou testemunha, eu com 15 anos eu ingressei no IPUC como estagiário. Isso no início da década de 70, ainda quando eu estava estagiando pelo curso, fazia o estágio junto com o último ano da escola técnica, o curso secundário. Já estava entrando praticamente na engenharia, cheguei a cursar 3 anos de engenharia, com o 4º ano junto com o 1º ano de arquitetura, e posso testemunhar que realmente naquela época a coisa era feita, né, nesse sentido. Primeiro era feita uma pesquisa, né? Então eu participava inclusive da elaboração dos formulários de pesquisa, ia junto com os fiscais na rua, com os pesquisadores, fazer pesquisa. Entrávamos em favelas, inclusive, para fazer pesquisa dentro de favela. O que a gente vê hoje é que não existe mais essa pesquisa de campo. O IPUC virou um grande escritório de projetos. E de gosto duvidoso, diga-se passagem. Desculpe os meus colegas profissionais que estão lá hoje. Mas, por exemplo, aquele cruzamento ali da PUC, que eu não sei se é possível enxergar esse desenho aqui na televisão, porque quem está fora de Curitiba não está recebendo esses jornais. Então, com pequenos viadutos, 2 viadutos funcionais, que eu estou batizando, que são viadutos que você pode utilizar na parte de baixo para ser, por exemplo, a central de gerenciamento do terminal que existe ali no local, pode ser um bicicletário, pode ser uma creche, pode ser um restaurante popular, tá? E esse viaduto principalmente resolveria o problema do gargalo, que é você hoje estar, por exemplo, parado num sinaleiro ali nas imediações da Imaculada Conceição e do Sagrado Filho, o trânsito fica bloqueado. O dia que eu tirei uma foto lá, o trânsito estava bloqueado até o Atuba. E na outra direção estava bloqueado até o Xaxim. Então é um absurdo a gente pensar uma artéria, né? Que fazendo um comparativo com o corpo humano, você precisa ter as suas artérias correndo livremente, você não pode estancar a artéria. A partir do momento que você estanca aquela artéria, você interrompe todo o fluxo de um determinado setor. Então hoje, o que a gente vê ali, a linha verde, e eu moro no Boqueirão há 20 anos. Tá? Eu me lembro quando eu ia levar as crianças para a escola, eu pegava João Soares Barcelos, quando eu chegava na BR-116, a gente tinha que contornar pela marginal, subir quase 2 metros para ultrapassar a BR-116 para sair do outro lado. Então era uma questão de fazer uma trincheira que aprofundasse ali coisa de mais 1,5 metro, 2 metros, eu resolveria o problema da transposição. Então é um absurdo a gente imaginar hoje uma artéria sendo trancada a cada 500 metros com sinaleiro. Existem absurdos tão grandes, quem não é de Curitiba, inclusive, vai até estranhar, mas nós temos um viaduto na Marechal Floriano que tem sinaleiro em cima e embaixo do viaduto. Parece um absurdo. O pessoal está rindo aqui, não acredita, mas quem é aqui de Curitiba tem testemunha disso. Tá? Então, a nossa prioridade é resolver a cidade consultando os profissionais afetos a cada setor. Respondendo especificamente a pergunta do Joel, eu tive a honra, inclusive, de ser inspetor durante 6 anos, com 100% de sua assiduidade no cargo de inspetor, e tive a honra de participar
de um programa maravilhoso que aconteceu lá no CREA, que se chamava Governança Cooperativa e Colaborativa. Tá? Então, ao invés do CREA estar situado no alto de um tablado esperando o profissional chegar até ali, não, o CREA foi a campo. Tá? Infelizmente, hoje estamos afastados profissionalmente do CREA, né, porque foi separado agora no ano passado, o CAU, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, foi separado do CREA, mas de coração eu continuo sendo um CREA, né, porque eu continuo, o início da minha vida foi com a engenharia, né, então eu não consegui me afastar, me desligar do CREA. E o CREA me ensinou muito. Com o CREA eu aprendi que o certo é a entidade ir até o profissional, fazer a consulta junto ao profissional e elencar quais são as prioridades. Até nós assistimos há pouco tempo atrás, lá o Fanini, inclusive é colega nosso lá no Conselho das Cidades, e nos fez uma apresentação que não justifica-se, por exemplo, a escolha da ponte estaiada de 100 milhões de reais num lugar onde um viaduto, que seria essa outra gravura aqui, um viaduto de apenas 6 ou 7 milhões de reais resolveria essa situação. Tá? Um viaduto, inclusive, que a Avenida das Torres passasse por cima da Coronel Francisco Gagá dos Santos, e não ao contrário, dando prioridade de passagem à principal artéria, que é a Avenida das Torres. Ela foi concebida no planejamento de Curitiba para ser uma artéria de ligação de Curitiba ao aeroporto. Hoje você não consegue fazer esse trânsito em menos de 1 hora de viagem, dependendo do horário, até mais do que isso. Então é um absurdo você projetar uma cidade sem consultar os engenheiros, sem consultar os arquitetos, inclusive até complementando aquela questão do CREA, o objetivo da governança cooperativa era exatamente elaborar um documento que se chamava Agenda Parlamentar, que era entregue pessoalmente ao prefeito, ao presidente da Câmara de cada cidade. Então essa é a verdadeira função de um conselho que reúne, não só o conselho, o próprio SENGE, acho que o Ulisses está aqui presente, vocês foram consultados a respeito das últimas obras que estão sendo executadas em Curitiba? Tá? Então ninguém foi consultado. Os sindicatos arquitetos, onde eu sou diretor licenciado, também não fomos consultados. Nós temos uma máxima lá entre as pessoas com deficiência, eu trabalho muito na questão da acessibilidade, que ela diz o seguinte: nada sobre nós sem nós. Simples assim. Se você vai fazer legislação sobre pessoas com deficiência, consulte as pessoas com deficiência. Se você vai fazer obra de engenharia, consulte quem conhece obra de engenharia. Eu acho que é por aí que a gente deve começar, é consultando realmente a população. Obrigado aos candidatos. Vamos falar de investimento público, Ratinho Júnior. O sindicato, através da assessoria do DIEESE, que é o órgão que faz estudos econômicos para o meio sindical, todos os anos temos feito um estudo sobre os investimentos públicos nas capitais brasileiras. E uma coisa que fica gritante nesses estudos é o baixo índice de investimento público que temos em Curitiba, que fica nas piores posições, seja investimento público per capita, seja investimento público em relação ao PIB, seja investimento público em relação aos gastos públicos. Claro, pelo tamanho e pelo orçamento, em números absolutos, é um valor significativo, mas é um valor que não tem crescido ao longo dos anos, de 2000 a 2011, cresceu muito pouco, e isso está diretamente ligado à atividade econômica, ao desenvolvimento e à própria atividade da nossa profissão, da engenharia, que são intimamente ligadas a essas questões. Então, nós vemos Curitiba, num momento em que até o mercado para a engenharia, as obras estão muito acesas no país inteiro, não teve um crescimento tão grande. O que é que pode ser feito em relação a isso? Por que é que não se investe em Curitiba? Olha, não se investe porque justamente a prefeitura, ela hoje é um órgão inchado, né? Nós estamos tendo um superávit todo ano de 12% a 14%. Esse ano nós temos aí o orçamento de 5,2 bilhões, o ano que vem será de 5,6 bilhões. Então, quer dizer, há um crescimento orçamentário muito grande em termos de arrecadação, enfim, mas a máquina pública ela tem inchado muito, justamente por gastos que muitas vezes poderiam ser rediscutidos, renegociados, né? Você pega hoje, a Prefeitura de Curitiba gasta cerca de 30 milhões por ano com aluguel de carro. Quer dizer, esse número poderia ser discutido, a Prefeitura poderia ter sua própria frota, ou poderia até ter essa terceirização, mas rediscutir alguns desses números, né? Tentar uma melhor negociação, baixando esses números. Investimentos, muitas vezes, que acabam sendo grandes investimentos,
mas que vai resolver um problema apenas localmente. Eu acho que o Ricardo dá um grande exemplo da questão da ponte estaiada, de 100 milhões de reais. Com esse dinheiro nós conseguiríamos fazer todas as transposições elevadas, esse é o termo técnico, né? Transposições elevadas de São José dos Pinhais até a rodoferroviária. Nós poderíamos fazer, inclusive, um trabalho de fazer um aterramento daquelas torres de alta tensão ali da Avenida das Torres, e ali poder fazer tanto um trabalho de VLT ligando o aeroporto de São José dos Pinhais até a rodoferroviária, ou até mesmo fazer com o próprio canaleta de ônibus, né, um expresso ali, usando toda aquela área ali, com a torre estaiada, já cria mais problemas para isso. Então, quer dizer, o problema, eu acho que investimento é possível ser feito, dinheiro tem. O que tem que fazer é reduzir a máquina pública para sobrar esse dinheiro para investimento. Hoje a prefeitura tem em torno de 10%, 12% para fazer esse tipo de investimento. Mas é pouco para uma cidade que vai ter Copa do Mundo, é pouco para uma cidade que vai ter aí Olimpíadas no Brasil e que pode ser uma grande cidade subsede desses jogos, é pouco para uma cidade que está crescendo e tendo a conurbação da região metropolitana, né? E é pouco, inclusive, porque nós precisamos refazer todo o sistema modal que nós temos. Então a cidade precisa ser repensada. Para isso, é enxugar a máquina pública. Sou muito favorável a fazer muito PPP. Acho que em algumas áreas de infraestrutura é importante, até porque agiliza o trabalho da prefeitura. Nós sabemos que todo o procedimento da prefeitura em algumas áreas é muito burocrático, né? Até você abrir licitação, uma série de coisas. Às vezes a PPP acaba te dando essa agilidade, né, desses grandes investimentos, e até evitando que você gaste dinheiro em algumas obras, tendo esse investimento privado. Mas o básico é você enxugar a máquina pública para sobrar dinheiro para investimento e para custeio. Deixa eu fazer só complementando essa informação do Júnior, né, a questão da PPP, as parcerias público-privadas. Eu estive, por isso que é o nome nós batizamos aqui esses viadutos funcionais, que eles não têm apenas a missão de passar carro por cima. Já que existe toda uma estrutura, por que não aproveitar embaixo, né? Até há poucos dias atrás, há 2 semanas atrás, estivemos numa excursão junto com o pessoal do Banco de Ideias do Instituto de Engenharia, visitando as obras do monotrilho em São Paulo. E lá existe uma participação intensa, inclusive, do Instituto de Engenharia de São Paulo, junto à Prefeitura. Estava lá o pessoal da SP Trans, junto com o Instituto de Engenharia, visitando as obras do monotrilho. Por que eles escolheram? Primeiramente, por que eles escolheram fazer o monotrilho em São Paulo? Porque foi feita uma pesquisa mundial, no mundo inteiro, eles correram atrás de melhores soluções de transporte e chegaram à conclusão de que realmente é um sistema que custa aproximadamente lá em São Paulo, com toda a estrutura, com o carro móvel, com o equipamento, vai custar 100 milhões de reais o quilômetro. Para vocês terem uma ideia, fazer um pequeno comparativo, 100 milhões nós estamos usando em 100 metros de ponte. Mais ou menos 120 metros de ponte, é o mesmo tanto que está custando 1 quilômetro de monotrilho. O metrô subterrâneo, lá em São Paulo, está custando, a linha amarela que eles acabaram de terminar, custou de 250 a 300 milhões de reais o quilômetro. Quer dizer, onde que está a lógica de fazer alguma coisa enterrada, ainda mais em Curitiba, que o nosso solo é um solo aluvionar, Curitiba é uma bacia amórfica, né? É um solo aluvionar, o sistema enterrado é muito mais complexo. Eu sempre cito que Curitiba é uma Mesopotâmia, é uma cidade cercada de rios por todos os lados. Quem não conhece Curitiba, nós temos o Rio Barigui, que cruza norte a sul, temos do lado esquerdo, nós temos o Passaúna, temos do outro lado o Rio Atuba, Rio Iguaçu. Então, qualquer chuvinha em Curitiba já tem um problema do lençol freático ser muito alto. Então, qualquer coisa que faça por baixo da terra é muito mais complicado de fazer do que para cima da terra. Até uma nota que nós tivemos lá durante o evento lá em São Paulo, que o monotrilho de Tóquio foi o único sistema de deslocamento que ficou ativo durante todo o processo do tsunami. Eles só interromperam durante aqueles minutos que a onda passou, por receio de acontecesse alguma coisa na estrutura, mas minutos depois ele já estava ativo funcionando. Quer dizer, eu acho inconcebível, mesmo que essa verba esteja vindo de fora do governo federal, são nossos impostos. Nós pagamos impostos municipais, estaduais e federais. Então não justifica eu gastar 100 milhões de reais numa ponte, sendo que, segundo dados do próprio Fanini, Walter Fanini, que foi aqui presidente dessa casa e hoje está lá no Concidades, ele fez a pesquisa e nos levou lá no Concidades. A transposição semelhante da Avenida das Torres com a Avenida Rui Barbosa e São José dos Pinhais, que era muito mais complexa do que a nossa transposição ali na Coronel Francisco Gagá dos Santos, por vários motivos, pela proximidade do rio Ressaca, lençol freático muito alto, indenizações de propriedades em volta da transposição. Lá custou 9 milhões e meio de reais.
tudo, a obra completa. Quer dizer, não se justifica jogar dinheiro pela janela. Então, a questão da parceria público-privada, até nos viadutos, nós podemos, eu já estive falando até com um dono de uma grande rede de restaurantes populares em Curitiba, ele gasta em torno de 300 a 400 mil reais para montar um restaurante inteiro. Eu perguntei para ele, escuta, se você desse R$1 milhão para se tornar comodatário de uma área, para você poder usar durante 10, 15 anos, você toparia? Ele até mais. Então é fácil você fazer uma parceria. Então um viaduto desse aí pode ser bancado inclusive pela iniciativa privada, sem precisar usar os nossos recursos de impostos. Obrigado aos candidatos. Agora vamos falar de valorização profissional. O CENG representa todos os engenheiros, geólogos, geógrafos, profissões ligadas ao sistema do CREA aqui no estado do Paraná e, é claro, dentre esses, todos os de Curitiba também. E aqui nós temos o IPUC, temos a URBS, temos a Coab, temos as secretarias do município ligadas direta ou indiretamente à administração municipal, sejam administração direta, sejam empresas públicas. Temos perguntas aqui do engenheiro Paulo Ferraz. O IPUC e a URBS são corporações fechadas olhando só para o próprio umbigo. Se eleito, como serão esses órgãos? E daí eu junto a pergunta do Rodrigo de Almeida, que veio pela internet. Gostaria de saber do candidato quais são as propostas de gestão para a Coab e sobre a valorização dos quadros técnicos de engenheiros e arquitetos dessa mesma companhia. Olha, como nós vamos fazer um trabalho de enxugar a máquina pública, quando se trata de enxugar é você cortar aquilo que é obsoleto e também você diminuir cargos comissionados, uma série de coisas. Como nós vamos fazer esse trabalho de enxugar a máquina pública, nós vamos trabalhar muito com os técnicos da Prefeitura de Curitiba, até porque a Prefeitura, a máquina da Prefeitura, nós temos um grande quadro de servidor público hoje na cidade de Curitiba. Hoje a cidade, nós não podemos deixar de relatar isso, que o nosso quadro de servidor público da cidade, os concursados em especial, é fantástico. Nós temos um bom quadro em todas as áreas e são as pessoas que de fato tocam essa cidade, né, que têm o conhecimento, que fazem dessa máquina que é a Prefeitura de Curitiba ser uma referência, né, perante outras prefeituras. E nós vamos valorizar muito os nossos técnicos, né? Não apenas valorizar, mas acredito que também fortalecer esses técnicos para que eles possam ter poder de decisão, poder de realmente ter influência na decisão importantes da cidade. O IPUC, quando a gente fala de resgatar a genialidade, é justamente fortalecer esses técnicos, contratar mais técnicos através de concurso público, né? Pessoas que queiram realmente se dedicar à vida pública em achar soluções para a nossa cidade. Fazer uma avaliação do quadro, do plano de cargos e salários, isso é algo que nós temos que fazer, e não fazer de vez em quando, fazer isso um estudo periódico, debatendo inclusive com o servidor público. E é dessa maneira, valorizando o servidor concursado, diminuindo a máquina pública no sentido de você enxugar os cargos comissionados. Sobre a questão da Coab, o planejamento habitacional de Curitiba ele não pode ser discutido sozinho. Hoje nós somos uma cidade que chegou a 1.800.000 habitantes. Se você pegar a região metropolitana, nós vamos chegar a 3,5 milhões de habitantes. E a cidade de Curitiba é uma cidade que ela já está inchada. Nós temos poucos espaços urbanos para você conseguir fazer esses investimentos na área de habitação, em especial na habitação popular. Então nós vamos ter que ver as áreas que são possíveis ainda, fazer esse planejamento, usar a Coab para fazer um estudo com a região metropolitana, buscar fazer essa parceria com os municípios, por exemplo, Fazenda Rio Grande, Araucária, Colombo, São José dos Pinhais, que são cidades da nossa região, que são cidades da região metropolitana que tem uma ligação de umbigo, né, com a cidade de Curitiba, para fazer esse planejamento a médio e longo prazo na área de habitação. O plano Minha Casa Minha Vida é um plano que é um sucesso, né, tanto para quem tem o sonho de ter a casa própria, como para os empresários do setor, né, que fazem a construção, como para os engenheiros, para os arquitetos. E nós temos que saber aproveitar esse momento desse belo projeto que eu tive a honra de votar para fazer esse planejamento para a cidade de Curitiba, que precisa, de fato, discutir isso com a região metropolitana. Obrigado. Posso fazer uma acréscimo? A pergunta do Odair aqui. Como o candidato pretende resolver o problema do trânsito caótico em Curitiba? Bem direta.
Olha, o trânsito de Curitiba é uma... Na verdade, assim, a pessoa ter um carro é uma ascensão social. Você não consegue inibir que a pessoa deixe de ter esse sonho. Primeiro, a pessoa tem o sonho de ter a casa própria, né? Esse é o primeiro sonho da gente. Depois é você ter o conforto de ter um carro. Isso é uma ascensão. O Brasil está dando essa oportunidade para que as pessoas possam comprar o seu carro, mesmo sendo novo ou sendo usado, de ter o seu carro. O que nós temos que fazer, primeiro, é dar uma opção para essa pessoa que tem o carro para que ela possa usar um transporte público de qualidade. Para que ela, em vez de usar todos os dias o carro, ela possa usar por 2 vezes por semana, usar final de semana, usar para viajar e acabar dando a preferência para o transporte público. Quando você não tem um transporte público de qualidade, a pessoa automaticamente ela vai, mesmo que enfrentar um trânsito muitas vezes estressante, ela acaba optando pelo seu conforto dentro do carro. O que nós temos que fazer? Repensar o nosso sistema modal. Hoje Curitiba é uma cidade que tem as piores calçadas do Brasil, quando tem, que em muitas regiões da cidade, na sua grande maioria, nos bairros, não tem calçada, a prefeitura tem a preocupação de fazer o asfalto, mas não faz a calçada. E isso é algo que está no meu plano de governo, que eu vou mandar logo na primeira semana, tomando posse, mandar para a Câmara Municipal para mudar a lei, onde a prefeitura vai passar a ser a responsável para fazer a calçada. Mesmo que nós temos que descontar isso no IPTU num prazo de 10, 15, 20 anos para a população pagar, que fique de uma maneira muito confortável, leve, que não pese, mas a prefeitura vai passar a ser responsável em fazer as calçadas de Curitiba também, com um padrão. Hoje você não tem padrão, um vizinho faz de um jeito, você faz do outro e assim por diante. Então, quer dizer, acaba tendo pedras que são lisas, uma calçada não adequada para o cadeirante, para a pessoa mais idosa, para a mãe que empurra o carrinho de bebê. Então nós vamos passar a fazer uma calçada com um padrão da nossa cidade e a prefeitura vai fazer essa calçada. Depois você fazer um trabalho de ciclovias. Hoje as ciclovias de Curitiba elas não se falam, elas acabam apenas migrando para os parques, mas elas não se integram. Nós temos que fazer um sistema de ciclovia que se feche, que se fale, que posteriormente dando a possibilidade também para que o ciclista, além de ele usar a ciclovia, ele também tenha espaços onde ele possa deixar sua bicicleta com segurança. Bicicletários, né, perto dos terminais de ônibus, nas praças onde mais movimentadas, para que ele possa deixar ali com segurança a sua bicicleta. E nesse mesmo espaço tem uma pessoa que possa consertar essa bicicleta, caso fure um pneu, estrague um freio e assim por diante. É esse conforto que nós temos que dar para o ciclista, né, para o cidadão que possa usar mais a bicicleta. E criar um sistema hoje para o nosso transporte público auxiliar o que nós temos hoje. Como eu falei, o metrô é importante para a cidade. Nós temos que começar a pensar num projeto de metrô, e a construção de metrô não é só numa fase, ele tem que estar em constante construção, porque a população vai crescendo, a cidade vai crescendo, ele tem que sempre estar evoluindo. Mas o metrô é uma obra, se alguém falar isso, e olha, aqui é um leigo falando, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão me assistindo, que são muito mais autoridades nessa área de estudo de engenharia, de arquitetura, pode falar. É uma obra que não vai ficar pronta antes de 10 anos, 15 anos. Um exemplo é a linha verde, que não precisa fazer uma perfuração. Fazem 7 anos que está sendo feita a linha verde, que é uma obra muito menos traumática que uma obra do metrô. Então nós temos que criar um sistema alternativo para resolver a curto e médio prazo. E hoje, eu não vejo outra alternativa se não for investir no VLT, né? Porque é um sistema de energia, então ele é muito menos poluente, 100% ecológico, que tem ar-condicionado, que as suas plataformas de entrada e saída, embarque e desembarque, quase rente ao chão. Então para um cadeirante, para uma pessoa mais idosa, para uma mãe com carrinho de bebê é muito mais fácil. E seria muito mais fácil e muito mais rápido também de ser colocado, inclusive porque Curitiba já tem as canaletas de ônibus que estão prontas. É só você fazer algumas obras que não seria tão complexas para você colocar esse VLT para atender a população, que hoje nós temos VLTs que podem transportar até 800 passageiros. Uma comparação com o Ligeirão Azul chega a 240. Então, quer dizer, nós temos hoje como avançar muito nisso, sem gastar muito dinheiro, fazendo até parceria público-privada, evitando que gaste dinheiro público, num modelo de sistema que hoje a Europa, a Ásia, a Suécia usa com facilidade. Só fazer mais uma observação. E falando da questão específica do trânsito, nós vamos criar também uma engenharia de trânsito, uma central de engenharia de trânsito, com engenheiros de trânsito pensando full time, em tempo real, o trânsito da nossa cidade.
Porque muitas vezes estraga um sinaleiro e você não tem opção, ou o motorista não sabe qual é a opção melhor para que aquele trânsito desafogue. Então, você montar uma engenharia de trânsito é você dar a oportunidade para que esses engenheiros fiquem pensando a cidade constantemente. Consertar a linha verde vai ser um outro passo que nós temos que fazer, porque a linha verde, como disse o Ricardo Mesquita, ela serve como uma artéria da nossa cidade, ligando a região norte com a região sul, e hoje ela se tornou um grande entrave, um grande problema para o nosso trânsito da cidade de Curitiba. Então, nós vamos consertar a linha verde, investir em VLT e vamos criar uma central de engenharia de trânsito para ter pessoas capacitadas, técnicos, conhecedores de trânsito, pensando em tempo real a melhor maneira de escoar todo esse trânsito, em especial na hora do rush. Foi, Ricardo, desculpa. Não, fica à vontade. Aqui nós estamos fazendo, graças a Deus, um processo democrático. Que a minha linguagem preferida sempre foi a linguagem do desenho, né? Isso aqui é uma ilustração que nós fizemos alguns anos atrás, inclusive para ilustrar a cartilha de segurança dos municípios do atual comandante da Polícia Militar, o Coronel Robertson Bondaruc, ilustrando o que é uma cidade segura e acessível, né? Um lugar onde você tem acesso para o ciclista, para o cego, para o cadeirante, para o carrinho de nenê, respondendo inclusive aquela pergunta anterior, a questão da participação dos profissionais representados pelo CREA. Eu preciso ter a anuência, por exemplo, de um agrônomo, no sentido da escolha da árvore adequada. Eu preciso ter a anuência do eletricista, no sentido da iluminação adequada. Eu preciso ter a anuência de um geólogo, no sentido de qual é o piso adequado. Inclusive teve um que foi colega meu, não estou autorizado a falar o nome dele, né, mas foi inspetor lá no CREA, geólogo, que nos fez um laudo técnico a respeito das atuais pedras de origem basáltica que são usadas em Curitiba, que são totalmente inapropriadas para servir de piso, porque elas se tornam com o tempo extremamente escorregadias. Então, por melhor que esteja assentado, que nem alguns políticos aqui no Brasil já chegaram a sugerir que nós importemos calceteiros portugueses para fazer nossas calçadas, por melhor que seja feita essa calçada, ela tem esse problema do material. O material pedra basáltica, quanto mais usa, mais polido ela fica. É só você ver aqui em Curitiba, vai uma praça, por exemplo, Santos Andrade, que é um grande terminal de transportes, e vocês vão ver que sob as coberturas dos ônibus, onde tem um fluxo intenso de pessoas, as pedras estão que é um verdadeiro espelho. Ou na 15 de novembro em Curitiba, quantos já não ouviram falar de tombos e quedas, inclusive com morte? Tá? Muitos deles com morte. Até o autor da Lei das Calçadas, o Borges dos Reis, só conseguiu aprovar a Lei das Calçadas aqui em Curitiba, 97, depois que um cidadão, o seu Miguel, escorregou numa calçada de Pitipavê, bateu a cabeça num objeto irregular sobre a calçada e acabou morrendo. Além de se tornar uma arma num confronto, né? Além de ser uma arma no confronto, isso já foi nos dito, inclusive, pelo próprio comandante, que tem uma fratura na tíbia decorrente de uma pedra de Pitipavê que foi acertada durante um tumulto lá na Copel, onde tinha pedras no 5º andar da Copel. Então, gente, nós temos que nos livrar desse tipo de armamento urbano, tá? Que não se presta nem a ser uma calçada e não se presta nem a ser um elemento decorativo. Obrigado. Relembro que estamos transmitindo ao vivo esse debate pela internet e os internautas, como já fizeram vários aqui, podem enviar suas perguntas. Vamos ver se a gente dá conta de responder a todas. A pergunta do Juan Carlos, que é engenheiro da Associação de Engenheiros Cartógrafos. Curitiba virou um depósito de detritos e obras mal finalizadas. Qual sua proposta para aferir qualidade e limpeza de obras na cidade de Curitiba? Olha, além da fiscalização, que disse até o nosso vice Ricardo aqui, primeiro a prefeitura dá exemplo, né? Porque hoje a prefeitura tem um monte de obras inacabadas, abandonadas inclusive, por algumas empresas que acabaram ganhando a licitação, participaram, foram responsáveis por fazer a obra, e as obras estão lá, abandonadas. Um exemplo é a atual do Túlio ali, quem conhece a região de Santa Felicidade, que vai sentido ao Poço Ventania, as calçadas estão ali paralisadas, foi feito o asfalto, não tem a calçada é a responsável da empreiteira, responsável pela prefeitura fazer naquela região. Há mais de 1 ano e meio as pessoas não têm calçada, os comerciantes quebraram daquela região, porque as pessoas que moram ali próximo acabaram optando por outro lugar de comércio, né, porque ali é intransitável. E isso acabou gerando um problema grave, inclusive de economia, um problema grave social para aquela região. Então a prefeitura tem que primeiro, nas suas licitações, exigir o histórico dessas empresas, né, para que isso não aconteça.
né, como aconteceu, eu estou dando um exemplo, mas tem outras obras, para quem anda na cidade sabe que tem obras paralisadas na cidade de Curitiba. Então a prefeitura tem que dar o exemplo e depois fazer a fiscalização. Eu acho que o CREA, inclusive, o SENG, pode ser órgãos, inclusive, parceiros nesse sentido, para se manter um padrão de qualidade nessas construções e de fiscalização. Então eu acredito que, além do poder público ser o órgão exemplar nesse sentido, é fazer uma fiscalização muito forte nesse sentido, até para deixar a cidade organizada, inclusive com caçambas colocadas em locais inadequados, obras que estão inacabadas, fazer essa parceria junto do CREA, junto do SENG, para que a gente possa estabelecer um padrão e, obviamente, punir aqueles que não cumprem as regras que estão estabelecidas. Só dar um comentáriozinho muito importante em cima disso aí, que envolve o SENG e o CREA, né? Numa única palavra, falta planejamento também. Eu tenho visto obras aí, né? Só citar antes um caso lá, por exemplo, o Blumenau. Blumenau, quando fez aquela grande reforma urbana no centro da cidade, a primeira providência foi a prefeitura chamar todas as concessionárias para uma mesa redonda, onde foram expostos os projetos e foi feito um trabalho de compatibilização de todos os projetos. É o que eu faço até hoje quando vou fazer um projeto de arquitetura. Eu chamo o engenheiro calculista de estrutura metálica, o engenheiro calculista de estrutura de concreto, o engenheiro eletricista, o engenheiro hidráulico, e fazemos uma composição, uma soma de intervenções, e elaboramos um único projeto. O que nós temos assistido em Curitiba, e que é responsável por grande parte desses detritos, é que não existe um planejamento. Nós temos várias ruas na cidade, recém-asfaltadas, que agora estão quebrando para passar novos canos. Tá? Aconteceu até um caso inconcebível esses tempos atrás, estava tocando uma obra ali na Vicente Machado, e quem conhece Curitiba, a esquina da Vicente Machado era toda rebaixada. Aí chegou uma equipe e suspendeu todos os meios-fios. E eu já fui de cara reclamar: escuta, vocês não estão esquecendo da guia rebaixada? Não, isso é uma outra equipe que vai fazer. Tá? Aí chegou uma segunda equipe e fez a calçada, e uma terceira equipe foi quebrar o meio-fio para baixar de novo. Gente, isso é falta no mínimo, de planejamento, e eu chego a pensar em outros tipos de intenções, que eu não vou falar aqui no programa. Isso é uso do dinheiro público, certo? E temos aqui várias questões que tratam, eu vou colocá-las num bloco aqui. O Carlos Bittencourt, que é o presidente da nossa Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, está aqui presente. A respeito da ponte estaiada, o atual prefeito diz que conseguiu recursos com o PAC da Copa e que não poderia ser transferido para outras obras. Você não acha que é desperdício de dinheiro público, se existem as outras alternativas? Uhum. E do Alexandre, vindo pela internet, sobre a proposta de reabertura do Hospital do Carmo, que era privado e foi fechado por não ter condições sanitárias. Uhum. Você não vê problemas em investir dinheiro público para recuperar um hospital particular? E, por fim, do Lúcio Zago, pergunta: o que você pensa a respeito do investimento público em uma pessoa de direito privado, no caso, Clube Atlético Paranaense? Estamos acompanhando uma verdadeira doação do dinheiro público para o setor privado. Com 123 milhões de reais dá para fazer muita coisa nos setores mais carentes da sociedade. Olha, essa questão da ponte estaiada, a gente não pode enganar o cidadão que nos assiste e que acompanha. Eu tive a oportunidade de fazer parte da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional por 2 vezes. É uma comissão que você não pode fazer parte 2 anos consecutivos, você pode fazer 1 ano, depois você não participa no outro ano e você pode ter a chance de participar no outro. Então eu tive a oportunidade de, por 2 anos, fazer parte do conselho da Comissão de Orçamento. E essa conversa de que o dinheiro está carimbado para fazer essa ponte, não é verdadeira. O dinheiro é carimbado para fazer projeto de infraestrutura, né? Aí quem apresenta o projeto dessa infraestrutura é a prefeitura. Então eu poderia, em cima desses 100 milhões, falar: olha, eu não posso fazer apenas uma ponte, eu não quero fazer apenas uma ponte, eu quero usar esses 100 milhões e fazer 10 investimentos de 10 milhões na área de mobilidade urbana ou na área de infraestrutura. Então, quer dizer, quando falam que pegam dinheiro de 100 milhões para fazer uma ponte, não é verdade. Isso é um projeto que a prefeitura apresentou e falou: olha, nós temos um projeto que vai custar 100 milhões, nós queremos o dinheiro para isso. Se a prefeitura tivesse pego um outro projeto e falado: olha, nós temos 10 trincheiras para fazer e vai custar 100 milhões, o dinheiro seria destinado da mesma forma, porque o dinheiro está carimbado para infraestrutura e para mobilidade, né? O designer, a maneira que vai ser feita essa obra é outra coisa. Então, quer dizer, o Ministério não carimba, é só para ponta estaiada, ela tem que ser desse jeitinho, conversa.
O dinheiro é para infraestrutura. Então o prefeito chega e fala, eu vou fazer uma série de obras aqui, vai custar tantos milhões, eu preciso desse dinheiro. O Ministério das Cidades vê se a obra realmente é necessária, aí faz. Então, quer dizer, não é a necessidade. Você poderia sim pegar esse dinheiro e fazer 10 trincheiras na linha verde, poderia ser feito 10 interseções ali, viadutos ou trincheiras na Avenida das Torres, poderia ser usado. Teria que ser para infraestrutura. Claro que você não pode pegar esse dinheiro e fazer para a saúde, fazer para qualquer outro tipo de coisa, fazer um hospital. O dinheiro tem que ser nesse sentido. Mas é conversa fiada se alguém falar que esse dinheiro era só para fazer ponte estaiada. O dinheiro é para infraestrutura, independente se ela vai ser bonita ou feia, né? Pois ela pode ser funcional. E a questão do Hospital do Carmo, o Hospital do Carmo realmente era um hospital privado, e quando nós apresentamos que nós vamos achar uma nova solução resgatando aquele hospital, não quer dizer que nós vamos reabrir aquele hospital, até porque ele é particular. O que nós vamos fazer é achar uma alternativa para atender aquela população que está desassistida. Pessoa que mora no Alto Boqueirão, no Boqueirão, na Vila Auer, no Carmo, no Xaxim, hoje não tem nenhum hospital que possa dar um amparo àquela região. Então nós vamos fazer, ou através de uma parceria público-privada, que já são hoje também uma maneira que tem dado certo na área hospitalar. Tem exemplos em São Paulo, inclusive, de muito sucesso, nós podemos trazer para cá isso, ou a própria prefeitura vai fazer esse investimento para dar um amparo para aquela população que hoje não tem. O Hospital do Carmo é uma demonstração simbólica da necessidade de um hospital para aquela região. Aquele hospital foi do Dr. Flávio, que foi um dos grandes médicos que o Paraná teve, Curitiba teve, que lamentavelmente faleceu há 12 anos atrás, 12, 13 anos atrás. Atendia, inclusive, pessoas de São José dos Pinhais. E quando aquele hospital acabou fechando, depois de uma mudança de administração, por uma série de dificuldades, aquela população ficou desassistida. Ele fazia, sim, uma função pública porque atendia 100% SUS, atendia a população carente. E nós vamos resgatar, de alguma maneira, um hospital que possa atender essa população, se possível, inclusive, com o mesmo nome que era referência para a região. E o estádio? O estádio eu já me posicionei várias vezes. Eu sou contra de investir dinheiro privado, não só na questão do estádio, mas dinheiro privado em questões particulares, né, dinheiro público em questões particulares, não se referindo apenas ao estádio, mas em outros setores, a não ser que haja uma garantia de que esse dinheiro vai retornar. O que eu já cogitei, já discuti, inclusive, é que não há uma garantia clara que essa executiva do Atlético, essa gestão do Atlético, né, da diretoria do Atlético, vai devolver esse dinheiro. Não está claro isso. Tanto é que foi cogitado o estádio ficar de garantia e eles negaram. Se negaram porque o projeto tem algum defeito, né, ou não é 100% viável. É essa a discussão. Eu acho que o dinheiro do cidadão atleticano não pode ser dado para o Petralha. Só pontuando aquela primeira questão, né, do recurso público gasto numa única obra, vamos fazer uma analogia. Suponhamos, Ulisses, que a sua família fizesse uma vaquinha durante um ano, todo mundo contribuísse e fizesse uma poupança. Você se sentiria confortável de pegar essa poupança, resgatar essa poupança que várias pessoas contribuíram? Você com a mensalidade do teu filho atrasado, você com a despensa vazia, os pneus do teu carro careca, e você vai lá e compra uma lancha. É mais ou menos isso que está acontecendo. Tá? Nós estamos pegando recurso público e gastando numa única obra monumental que vai ficar como se fosse um cartão postal para Curitiba. Tá? Então isso eu classificaria até como imoral. Tá? A questão do potencial construtivo, até é bom que se diga, que aqui em Curitiba estou licenciado, inclusive, infelizmente, para a gente sair na política, a gente tem que se afastar das grandes ideias que a gente carrega na vida, né? Mas eu estou licenciado temporariamente da APAV, que é a Associação dos Protetores de Áreas Verdes, onde, inclusive, aqui o irmão do Antônio Borges dos Reis, o Eurico, faz parte, foi autor da primeira RPPNM de Curitiba, tá? Do Brasil, aliás, né? Que é a Reserva Particular de Patrimônio Natural Municipal, onde Curitiba, para quem não conhece Curitiba, parece que é cercada de bosque por todos os lados, né? Só que apenas 3% dessas áreas são públicas. Os outros 97% estão na mão de particulares. E nós estamos estudando pela PAV, junto à OAB e várias entidades, uma forma de acelerar o processo de formatação dessas reservas para que as pessoas possam ter uma compensação no sentido de manutenção dessas áreas, que seria através do potencial construtivo.
Tá? Então o potencial construtivo ele foi criado inicialmente, há décadas atrás, para recuperação de patrimônio histórico. Depois ele foi para o lado ambiental, até aí estava indo no modal certo. Depois foi para situações fundiárias, regularização de situações fundiárias. Ainda assim estava ainda cumprindo uma função social. Agora, daí a resolver um problema particular, estão indenizando áreas em volta de um estádio particular para ser incorporado àquele patrimônio e sem garantia nenhuma de devolução. Isso eu acho, novamente, imoral. Não, e só para deixar claro, porque em campanha política gostam de usar muito esse jogo de colocar você contra a torcida. Eu não sou favorável, não é a dar para o Atlético, não. É dar dinheiro público para o Atlético, para o Coxa, para o Paraná, para qualquer um, qualquer clube, que não seja esse dinheiro para servir o cidadão. E eu tenho certeza que os cidadãos de bem da cidade de Curitiba, seja ele atleticano, coxa branca, paranista, corintiano, enfim, também é contrário, porque sabe que esse dinheiro é dos filhos dele. Esse dinheiro é nosso, é das nossas filhas, dos nossos filhos, e não é justo fazer isso. Eu acredito que existem alternativas, inclusive de parcerias com o setor privado, que poderia solucionar esse problema. É que acabam indo pela maneira mais cômoda, né, que é pegar dinheiro do cidadão, que tem que ser resolvido com a região metropolitana, não dá para se resolver sozinho. Eu não vejo em curto prazo essa solução do consórcio metropolitano em achar uma alternativa de outro aterro além desse que nós temos aí, que hoje a prefeitura acaba usando, porque pelo que a gente tem de informação é o único que tem a liberação do IAP. As outras empresas que tentaram viabilizar aterros não conseguiram essa liberação do IAP, dos órgãos ambientais, para conseguir fazer esse trabalho. Eu acredito que nós temos que exigir desses aterros, ou desse que está aí prestando serviço, até que outra solução aconteça, se for pela justiça ou pelo consórcio com as cidades da região metropolitana, nós temos que exigir, em especial, alguns investimentos para reduzir o impacto ambiental. Por exemplo, nós temos como gerar energia do gás metano desses aterros, que hoje nós não geramos. Eu tive a oportunidade de conhecer um projeto desse na Itália. Hoje nós temos tecnologia italiana, alemã e francesa. A italiana, pelas informações, ainda é a melhor, e nós não usamos. Nós temos que exigir que essa empresa operadora do resíduo sólido da cidade possa fazer esse tipo de investimento, para que, inclusive, a gente evite a poluição do gás metano para a atmosfera, que é um gás extremamente poluente. Além disso, você gerar energia para a rede pública, né, faz com que a prefeitura possa, inclusive, ter uma renda na questão da geração de energia. Você também pode gerar energia hoje através do biogás, que hoje não é feito também. Nós vamos exigir da empresa que faz a gestão do aterro, e nós temos que achar alternativas, inclusive, para que não se use mais aterro. Em Miami, 97% do seu resíduo sólido ele é incinerado. É uma tecnologia patenteada nos Estados Unidos, que várias cidades dos Estados Unidos já hoje não tem mais aterro. Tudo é incinerado com uma usina extremamente gigante, onde o resíduo dela é praticamente zero e a poluição também é praticamente zero. Então, nós temos tecnologia que nós temos que buscar, através de investimento, através de parcerias, mas isso tecnologia tem para resolver esse problema. Agora, a questão do consórcio do aterro, eu não vejo em curto prazo achar outra solução, senão continuar com esse que está e continuar trabalhando com a região metropolitana até que a justiça decida naquilo que vai ocorrer nas outras licitações passadas. A questão também, nós temos que lembrar que os R's, né, é reduzir, reutilizar, reciclar. Então, até a ministra Marina, alguns anos atrás, repetiu uma frase que eu sempre falei: não existe lixo, existe matéria-prima que você não sabe ainda para que ela serve. Tá? Então, eu desenvolvo, por exemplo, lá junto com a pessoal da Associação da Vila Zimbros, nós desenvolvemos programas de geração de renda utilizando, aspas, lixo. Então, restos, por exemplo, de tecidos de uma facção de biquínis, que é meu vizinho lá no escritório, que ele jogava no lixo, eu retirei aquilo que iria para o aterro sanitário e estamos fazendo fuxico, almofadas, patchwork. Então, é você repensar a questão das caliças, por exemplo, em Curitiba. É uma situação dramática quando você passa na frente de uma obra, essas obras convencionais, e você vê aquelas toneladas de matéria-prima nobre sendo jogada em beiras de rios, sendo jogada em aterro sanitário, sendo jogada em terrenos baldios. Tudo isso aí poderia ser, inclusive nós temos aqui em Curitiba, Usipar, né, se não me engano, o nome de uma usina que ela recicla, ela recolhe esses materiais da construção civil, pica eles, transforma em agregado miúdo, e com esse material eu posso fazer
blocos de concreto para fazer pavimentação, posso fazer blocos de concreto para fazer edificação. Então, acho que o primeiro ponto que nós temos que pensar é gerenciar os resíduos da cidade. Eu acho que isso é uma atribuição, inclusive, do serviço público, né, que ele deverá ter uma... Eu acho que eu sou construtor, inclusive, e eu estou desenvolvendo uma obra na Associação dos... desculpa, eu não posso falar o nome. E onde está sendo feito um descarte de gesso, placas de gesso. Ao invés de eu depositar isso em algum lugar e gerar um passivo ambiental, eu estou utilizando esse material para aterrar um abrigo que eu vou ter que erguer o nível. Então é você saber gerenciar o resíduo. Não é simplesmente dar uma destinação final. Nós temos que cultuar isso nas crianças, desde a mais tenra infância, que não existe lixo. Existe matéria-prima que ou você pode reutilizar, reciclar, ou até matéria orgânica que você pode compostar e criar adubos, e em cima disso criar alimentos. Existe toda uma técnica que pode ser desenvolvida para zerar praticamente os resíduos nas cidades. Juntando mais duas perguntas aqui. O Jorge, pela internet, afirma que as vias públicas estão totalmente abandonadas, os bairros caindo aos pedaços, Fani, Guaíra, Boqueirão, Auer, vias públicas sem condições mínimas de trafegabilidade. Ele pergunta quem deve ser cobrado por essa má conservação das vias, Diretran, Urbs ou quem? E o engenheiro José Otávio Banzato também pergunta qual a sua posição quanto à indústria do tapa-buraco das ruas com cobertura antipó, e quando a Prefeitura vai retomar a execução das pavimentações completas, incluindo rede de água pluvial, esgoto, calçadas, etc. Olha, eu acredito que a gente entrando na Prefeitura, a gente vai precisar fazer, inclusive, auditoria nessas pavimentações que está acontecendo na cidade, porque muitas delas não apresentam boa qualidade. Inclusive, o nosso colega candidato Rafael Greca deixou isso exposto para o mundo inteiro, né? Tirando um bloco de asfalto e jogando no chão, esfarelando. Então vai ser necessário fazer realmente uma auditoria da maneira que está sendo pavimentadas as nossas ruas, se de fato os produtos que são utilizados são de boa qualidade, se os centímetros que são aplicados de camada asfáltica são o de fato que foi licitado. Isso nós vamos cobrar com muita seriedade. Quando você faz uma cobrança, uma boa licitação com empresas sérias, você consegue potencializar esses investimentos, né, na cidade de Curitiba. Claro que você não tem como asfaltar tudo. Em algumas regiões você pode usar sim o antipó, né, que regiões onde você não tem um trânsito tão grande de carros, onde você não tem o transporte de carga ou até mesmo a circular, passando o ônibus circular. Então, quer dizer, você consegue potencializar, mas o dinheiro tem que ser bem utilizado, o dinheiro público tem que ser bem investido, bem utilizado e cobrado dessas empresas que aquilo que foi feito na licitação tem que ser aplicado na prática. Isso é uma exigência que nós vamos fazer. E a outra pergunta é fazer investimento, sim, na questão de saneamento. Hoje Curitiba tem 70% da cidade tem saneamento e tem a captação do esgoto, mas só 30% desse esgoto, não chega a 30%, são 28%, 27%, tem o tratamento de esgoto. Então, quer dizer, nós captamos esse esgoto e acaba ele sendo novamente jogado, né? A gente faz a captação, mas ele acaba sendo jogado no rio em alguma outra ponta. Então nós temos que fazer um investimento alto e não a Prefeitura apenas, mas cobrar da Sanepar, que é responsável inclusive para fazer esses investimentos, que ela possa fazer esses investimentos o mais rápido possível e a Prefeitura ser uma parceira dela para que a gente possa dar essa infraestrutura, em especial nos bairros periféricos. E tem regiões inclusive do Boqueirão, que já está na área central do bairro, que não tem nem sequer saneamento básico. A Ângela do Beck pergunta: as chuvas excessivas têm provocado transtornos para a cidade com alagamentos frequentes, trazendo prejuízos à população. O que você pretende fazer em relação ao sistema de drenagem? Fazer as drenagens, fazer as dragagens necessárias. Nós vamos ter que reconstituir toda a nossa mata ciliar das beiras dos rios que cortam a cidade de Curitiba, porque isso também ajuda inclusive a conter todo esse assoreamento que acontece nos rios. Nós temos que fazer todo um sistema de dragagem, em especial na região do braço do rio Barigui, ali que corta o Fazendinha, toda aquela região ali divisa com o SIC, porque ali é uma região que inunda bastante, e criar essas alternativas de parques que acabam sendo ali um sistema de contenção dessas chuvas que vêm e que acabam muitas vezes provocando esses alagamentos. Claro que eu vou buscar os melhores técnicos para me ajudar a fazer isso, porque é uma necessidade.
Agora, a dragagem e a drenagem tem que ser feita de uma maneira periódica para que você não deixe fazer com que o rio chegue nesse ponto que está hoje, que qualquer chuva acaba levando à enchente. Posso acrescentar uma observação muito importante? A gente sempre é vidraça e nunca é pedra, né? Na verdade, eu acho que cada cidadão tem que dar a sua contribuição, tá? A partir já da coleta da água da chuva. Porque a água da chuva, ela já se presta para várias ações dentro da tua casa, desde a do vaso de descarga, lavagem de carro, lavagem de calçada, molhar o jardim. Então, acho que cada um também tem que se fazer a sua parte. Como eu lembrei anteriormente, Curitiba é uma Mesopotâmia, é uma bacia hidrográfica praticamente. Se cada um não fizer a captação, que hoje existem obrigatoriamente para aprovação do projeto em Curitiba, você tem que fazer a caixa de contenção de cheias. Só que essa caixa, essa água que é coletada, ela não é utilizada praticamente para nada. Nos meus projetos, há muitos anos que eu faço a coleta de água da chuva, até para você usar. Quem quiser conhecer, inclusive na prática, tem um centro comercial que eu projetei ali na Nilo Peçanha, onde o segmento que está enterrado no terreno é todo de água de chuva que eu posso utilizar em várias atividades dentro do centro comercial. Então, acho que cada cidadão tem que colaborar também com a questão de minimização das cheias. Agora uma pergunta que é paralela. Ela foi feita via internet, mas foi feita aqui dentro da sala pelo estudante de Engenharia Civil Antenor, que está presente. Essa proposta de obra nas proximidades da Rua Imaculada Conceição para a tentativa de desafogar esse congestionamento intenso, principalmente nos horários de início das aulas de uma universidade nas proximidades, teria um prazo, se eleito, de começar quando? E sobre o comentário feito no início do debate com relação ao incentivo ao acadêmico, o que seria? Olha, o incentivo ao acadêmico é você trazer as universidades para dentro, né, da prefeitura e para dentro do IPUC. É debater. Né? Quando você provoca esses universitários, e a maneira de provocar é justamente você pegar um projeto desse do metrô e dá para discutir com eles. Ó, o que vocês acham? Como é que o meio acadêmico pensa disso? Né? E trazer essas pessoas para debater o assunto, discutir, você fomentar, você induzir com que isso aconteça. Dessa indução que você consegue tirar esses bons técnicos, né, que acabam se sobressaindo de uma sala de aula, né, de um grupo de estudantes. É dessa maneira, você está no próximo trocando figurinha, trocando ideia. Sobre a questão da obra, eu não tenho como dizer agora nesse momento se você vai começar no início do mandato, vai demorar 2 meses, 3 anos, porque você primeiro tem que assumir, ver o estado da prefeitura, ver qual é a necessidade da obra, se ela já está licitada, qual que é o projeto, discutir, né? Não tem como você afirmar que dia, quando, se já começou ou se vai começar. Um exemplo muito importante que faz questão de frisar aqui da importância do mundo acadêmico na solução de problemas urbanos. Quem quiser vá conhecer o escritório verde da UTF-PR, fica ali na Silva Jardim. Ali estão sendo desenvolvidos vários sistemas alternativos de coleta de água de chuva, energia fotovoltaica, sistemas construtivos alternativos, que servem de inspiração para toda a sociedade, não apenas para o mundo acadêmico. E sem contar que as maiores universidades de Curitiba, as melhores universidades de Curitiba, têm seus laboratórios de ensaio tecnológico que poderiam ajudar a testificar se aquele material que está sendo usado ali para fazer o asfalto de Curitiba é ou não de boa qualidade. E acho que também, só lembrando uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, né? As universidades, elas acabam, o poder público fomenta, inclusive, para que as universidades façam um concurso, torneios, enfim, né, de soluções inteligentes, de grandes projetos, de bons projetos. Muitas empresas, inclusive, acabam comprando esses projetos, fazendo parcerias, né, o próprio poder público faz isso. Você pode, inclusive, poder promover isso com as universidades, nesse meio acadêmico, né, soltar problemas para que eles possam arrumar soluções. Exatamente. Eu acho que uma maneira de você fomentar isso e até um incentivo para o próprio estudante poder ter interesse em ingressar no poder público, no serviço público. Já vi que vai ter muitas perguntas para serem respondidas depois, mas vamos lá, enquanto há tempo. O Paulo Santos fala a respeito de segurança pública, principalmente na região do Boqueirão. Será que não podemos explorar mais a Guarda Municipal, já que o governo não resolve a situação? Temos grandes exemplos de atuação da Guarda Municipal em São José dos Pinhais, por exemplo. Diadema também é um grande exemplo em São Paulo, que era a cidade mais violenta da região metropolitana de São Paulo. Hoje é a cidade mais segura, fazendo um trabalho não só com a Guarda, com outras saídas, né, outros projetos, mas a Guarda foi fundamental para reduzir a criminalidade na cidade de Diadema. Olha,
Segurança pública é presença armada, é presença física, né? A pessoa vendo o vigilante, vendo o guarda municipal, vendo o policial militar, você vê a viatura no seu bairro, no seu comércio, na frente da escola. Então nós temos que colocar a nossa guarda municipal mais nas ruas, mais em pontos estratégicos, onde há um alto índice de violência. Mas antes de tudo isso, você tem que fazer um treinamento com essa guarda municipal. Por isso que nós estamos propondo fazer a Academia Superior da Guarda Municipal, para dar treinamento periódico. Você não pode apenas pegar uma pessoa, fazer o concurso público, dar um treinamento básico para ele, colocar uma farda e dar um revólver e sair na rua. Não, essa pessoa tem que estar extremamente preparada e se tornar um conhecedor de segurança pública da nossa cidade. E é isso que nós vamos fazer com o nosso guarda municipal. Nós temos um bom efetivo, nós temos por volta de 1.600 homens, é um bom contingente da Guarda Municipal, mas está sendo mal usado, né? Então nós queremos pulverizar esse número de homens e mulheres que nós temos na Guarda Municipal na nossa cidade. Vamos motorizar esses guardas municipais com motocicletas, porque hoje eles acabam andando em dupla dentro do carro, e você dando motocicleta, você dá mais agilidade e você consegue colocar mais homens em mais pontos da cidade. Isso é importante, fazer um grande link com a Polícia Militar também. Mas, além disso, o prefeito tem algumas alternativas em termos estruturais e de infraestrutura que consegue ajudar a baixar o número de crimes, né, de violência em certas regiões. Por exemplo, você quando melhora uma calçada, você faz uma calçada adequada, né, uma calçada boa, você aumenta o trânsito de pessoas. Quando você melhora a iluminação pública dessa rua, além de você deixar a rua esteticamente mais bonita, você também consegue diminuir o número da violência, porque o bandido não fica aonde ele é visto, não fica aonde ele possa ser descoberto. E as estatísticas comprovam que uma rua bem iluminada diminui em até 30% o número de arrombamentos e o número de assalto na porta de casa, no portão de casa. Então nós vamos fazer uma revitalização da iluminação pública da cidade de Curitiba. Vamos trocar essas lâmpadas de 70 watts hoje, que tem uma durabilidade de 18.000 horas, que tem um alto consumo de energia, por lâmpadas de LED, que hoje são muito mais avançadas, tem uma alta tecnologia, tem uma durabilidade de 50.000 horas e tem um custo fixo de 40% mais barato que essas lâmpadas comuns que nós temos hoje. Nós vamos fazer um investimento muito grande nisso. E vamos fazer, inclusive, um investimento em câmeras de segurança também, para atrelar e unir esse trabalho da Guarda Municipal. Uma câmera de segurança faz o trabalho de 12 homens. Dá um poder maior de vigilância para o Guarda Municipal e, além disso, aumentar de 96 câmeras para 500 câmeras na cidade de Curitiba. Nós vamos fazer um grande projeto de segurança pública, sem esquecer que a responsabilidade é do Estado, mas sendo um grande parceiro do Estado no investimento da Prefeitura com inteligência e guarda na rua, nos comércios, na escola, né, onde realmente a criminalidade hoje tem assustado a população. Posso fazer um pequeno comentário só sobre isso? Última pergunta do Napoleão Ferreira. Ricardo, você vai ter as considerações finais depois agora, que realmente já tem que encaminhar para o final. Então, muito bom, tem muito assunto aqui. Depois eu quero ler assim, um resumo das perguntas que vão ser deixadas com o candidato para a resposta posterior. Mas a última, do Napoleão Ferreira: se eleito, o que você pretende fazer com essa indústria de multas existente em Curitiba, que são os radares? Olha, primeiro que nós temos que entender que o radar, ele não é algo ruim. O ruim é a maneira que foi implantado o radar em Curitiba. O radar em Curitiba, ele, em vez de ter uma função, primeiro preventiva, educativa e preventiva, ele acabou tendo uma função arrecadativa. O radar ele foi feito para você colocar em cruzamentos que há um número muito grande de acidentes, ou em lugares onde há um risco muito maior de acidentes e assim por diante. É você fazer um trabalho educativo, evitando que a pessoa corra além do limite e também evitando que haja acidentes em cruzamentos, em vias expressas, que é comum haver, para você baixar esse número de acidentes que acontecem naquela localidade. O que aconteceu de errado na cidade de Curitiba é que desde o seu início, desde o seu processo licitatório, foi um processo que não foi transparente, não foi claro, as pessoas viram que havia alguma coisa por trás que não estava certa. E além disso, foi colocado em lugares que apenas serviam de pegadinhas para o motorista.
né? Se tornou um instrumento de pegadinha para arrecadar dinheiro para a prefeitura. Então o que nós temos que fazer é fazer com que o radar seja utilizado da maneira correta. Tirar dos lugares que são pegadinhas, colocar nos lugares onde é necessário para evitar o acidente de trânsito, evitar a batida, evitar a violência no trânsito e deixar com que ele seja um instrumento de arrecadação e passe a ser um instrumento de punição, mas também, acima de tudo, educacional para o cidadão, para o motorista, o motorista do nosso trânsito. E também investir em lombada eletrônica. O lombada eletrônica é uma boa saída, foi uma tecnologia inventada aqui na nossa cidade há 15, 20 anos e que deixou-se de aplicar justamente porque a indústria da multa acabava sendo mais rentável, tanto para o empresário, que é o dono, quanto para o prefeito, que arrecadava mais. Vou ler rapidamente aqui as perguntas que ainda faltam e, caso você queira já responder alguma nas considerações finais, fique à vontade. A engenheira Adriana Casagrande pergunta: você pretende permanecer no cargo de prefeito até o fim do mandato, se eleito? Uhum. O Hugo Vidal, engenheiro agrônomo, pergunta onde pode ter conhecimento de seu plano de governo na íntegra. Uhum. O Alexandre pergunta qual a responsabilidade das empresas de engenharia, dos profissionais de engenharia sobre as obras que são mal feitas. Essa seria para o Joel Krieger responder. E ele pergunta também a respeito da questão de uniformes escolares, que é uma das suas propostas. Uhum. Como vai funcionar a licitação para a compra desses uniformes? Uhum. O Lúcio Zago quer saber suas propostas para assistência social. O Jefferson Almeida pergunta dos investimentos em recursos na rodoferroviária. O José quer saber suas propostas para regiões que não possuem canaletas de ônibus e também saber se na atual linha férrea que passa pelo Barreirinha, liga até a rodoviária, você tem projeto de transposição para fora da cidade, e se haveria colocação do VLT nesse local. O Paulo Sidney também fala a respeito da questão das ferrovias urbanas e que a prefeitura está fazendo uma obra a toque de caixa para expulsar os trens de passageiros e inviabilizar o pátio ferroviário atual. E o Jorge fala a respeito da especulação imobiliária que acabou com a qualidade de vida, qual a proposta para recuperar áreas verdes. Enfim, muitos assuntos, olha, eu não muitas vou... coisas. Eu vou deixar aqui agora nas suas considerações finais, porque ainda temos a entrega aqui dos estudos do CREA. Tá bom, depois você vai ter o seu tempo para fazer uma geral a respeito. Fechado, Ulisses. Então, está presente conosco hoje o engenheiro Cláudio Levental, da Associação Paranaense dos Engenheiros Eletricistas, que, em nome de todas as entidades que compõem a regional do CREA aqui em Curitiba, vai fazer a entrega dos estudos técnicos que as entidades produzem, né, sobre a catalisação do CREA, digamos assim, e que tem muitas coisas interessantes para os municípios, especificamente aqui para Curitiba, vários estudos desenvolvidos, e é uma forma de a engenharia contribuir, né, dos engenheiros, dos profissionais contribuírem com as cidades, com toda a sociedade. Cláudio. Muito obrigado. Pois bem, candidato, alguém já disse que os engenheiros são pessoas inquietas, sempre insatisfeitos, querendo melhorar as coisas. Isso é bom. Não é? E no nosso juramento de formatura também, assim como outras profissões, mas nós também colocamos nosso conhecimento adquirido em favor da sociedade, né? Em benefício da sociedade. O CREA, através da agenda parlamentar, já foi dito aqui, não é? Estuda uma série de políticas públicas e dentro desse programa, dessa atividade, são feitos estudos básicos de desenvolvimento municipal através das entidades. É claro que faz para o estado todo, não é? Mas no momento vamos focar Curitiba. E como amostra, não é? Nós trouxemos aqui o presente, que eu já mencionei esses dias, que não é de grego, é um presente para o seu partido, os seus colegas. Obrigado. É claro que o prefeito também, em que existem alguns estudos, né? No caso, são 4 apenas, mas certamente pretendemos apresentar mais
para o candidato eleito. Um deles é o estudo aqui, diz cartografia, ferramenta para o desenvolvimento planejado, porque se nós não sabemos onde é que nós estamos, não sabemos nem para onde ir. Esse é um. Água, uso e ocupação do solo em áreas de mananciais, saneamento ambiental, água e esgoto, agricultura em área de mananciais. Né? Nosso colega aqui já falou do problema da água. Abastecimento, segurança alimentar e a redução do fluxo migratório para a Grande Curitiba. É um outro problema também que pode ser trabalhado. E esse trabalho aqui, feito pela associação que hoje represento, dos engenheiros eletricistas, e que já foi dito aqui, e nós já tratamos isso aqui com uma terminologia diferente, que nós não falamos em lixo eletroeletrônico, mas falamos em resíduo, porque tudo que é eletroeletrônico não precisa ser misturado com orgânico e jogado no lixão. Tudo é reaproveitável, de uma forma ou de outra, por isso que não é lixo, é resíduo. Não é? E com isso reduzimos ali os lixões. Então esse aqui também é um trabalho, claro, são trabalhos não aprofundados ainda, mas que poderão ser mais bem estudados. Temos também aqui uma coleção de cadernos técnicos também. Obrigado. Com vários assuntos, né? E um folheto que mostra aqui alguns programas que já estão implantados, são programas de sucesso no CREA, que um deles é o programa Casa Fácil, que foi uma epidemia que pegou no Brasil todo mundo começou a fazer, porque deu certo, vantagens do programa, etc., de formas que esse é um, e o outro o Campo Fácil, né? Que é primo, irmão do Casa Fácil. Então, apenas para dizer que algumas contribuições do CREA são de sucesso. E nós colocamos, em nome das associações, nos colocamos à disposição para colaborar, né? Porque vivemos aqui e queremos viver bem também. Portanto, é interesse próprio nosso também. Muito obrigado. Obrigado, engenheiro Claude. Bom, candidatos. Tem mais? Opa, faltou alguma coisa ainda para entregar, que é um DVD. Ah, tá, obrigado. E depois ganha a sacolinha. Ótimo, obrigado. Bom, queria também expressar aqui aos candidatos que nossa entidade, os sindicatos de engenheiros, sempre procura ir além da mera defesa corporativa de uma profissão, que é o básico que o sindicato deve fazer, mas nós procuramos sempre discutir a sociedade, poder contribuir com a democratização das instituições e com a sociedade como um todo, através dessa visão da engenharia. Para nós é muito importante a presença também das demais entidades que representam os profissionais, como a PEE do engenheiro Claude e diversas outras aqui representadas, em especial do CREA, que é a entidade que engloba todas essas questões de engenharia e cada vez mais, hoje aqui na figura do Joel, até pouco tempo atrás na figura do Álvaro Cabrini, que está presente aqui também, tem feito muito bem esse papel de discutir as questões de engenharia com a sociedade também. Eu passo a palavra para o Joel aqui para as suas considerações finais antes dos candidatos. Então, o nosso candidato aqui é Ricardo Mesquita, candidato a vice, o nosso candidato a prefeito, Ratinho Júnior, inicialmente em nome da engenharia, da agronomia, das geociências, de todas as nossas profissões representadas pelo Conselho, em nome do SENGE aqui também, que vai falar na sequência, todas as entidades do Estado e aqui da região de Curitiba, representadas aqui pelo Claude, que é da Associação Paranaense de Engenheiros Eletricistas, a nossa entidade nacional, a FICENGE, aqui representada também. Nós gostaríamos de agradecer a presença e dizer que as entidades, a engenharia, a agronomia, é parceira da cidade de Curitiba. E a prefeitura pode ser parceira dessas entidades e necessita ser parceira dessas entidades. E nós nos colocamos à disposição para que a gente possa efetivamente fortalecer essas parcerias, para que a gente possa contribuir com as políticas públicas, que a gente possa debater as grandes questões
que foram algumas pontuadas aqui. Nós queremos debater o aterro sanitário de Curitiba, nós queremos debater o metrô de Curitiba, nós queremos debater a mobilidade, nós queremos debater a habitação. E como o Claude falou, nós somos irrequietos por natureza e nós gostamos sempre de contribuir. As profissões, as nossas profissões, são profissões de interesse humano e social. Nós estamos para atender a sociedade. Claro que nós temos as questões corporativas necessárias, que devemos atuar, mas além disso nós queremos contribuir com a cidade, nós queremos contribuir com a população, com o povo de Curitiba, com o povo do Paraná. E é desta forma que nós colocamos todas as nossas entidades, o CREA, posso falar em nome do SENGE também, que nós estamos à disposição da Prefeitura de Curitiba, da cidade de Curitiba, para contribuir. E caso seja eleito prefeito, pode pensar em fazer a gestão política da cidade e deixa a infraestrutura, deixa as obras, deixa os serviços de engenharia, da agronomia por nossa conta, que a Engenharia do Paraná, a Agronomia do Paraná, dá e sempre dará conta deste serviço. Eu tenho certeza disso. Arquiteto Ricardo Mesquita, suas considerações finais. Em quantas horas? Em 1 minuto. Bem, novamente reforçar, eu sou um colecionador de máximas e uma das minhas preferidas é de Sófocles, que diz o seguinte: as cidades são as pessoas. Tá? Inclusive comentávamos antes de chegar do Cabrini, né, sobre uma das minhas experiências mais maravilhosas que eu tive na vida foi exatamente participar das governanças cooperativas e colaborativas. Eu acho que este é o papel da sociedade. Até fazendo um comentário que eu ia fazer em relação à questão da segurança, o artigo 144 da Constituição diz que segurança é um dever do Estado, mas é uma responsabilidade do cidadão. Então acho que cada pessoa pode contribuir. Eu sou inclusive fundador de um dos primeiros consegos de Curitiba, lá no Boqueirão, e lá mesmo no Boqueirão desculpa, esqueci o nome do capitão Stange, ele elaborou um processo muito simples no quarteirão dele. Ele distribuiu um apito para cada morador. Então, na menor eminência de qualquer situação de perigo, um apita para o outro e juntos, porque o crime, gente, está organizado, falta a sociedade se organizar. Então, nós temos que novamente voltar para aquela questão de que a cidade é para o cidadão e do cidadão, e o cidadão tem que ser corresponsável com a cidade. Agradeço muito por esse espaço, Ulisses, e quero que o SENGE, o CREA, o SINDAR, que todas as entidades sejam parceiras na gestão dessa cidade. Obrigado. Obrigado a você, Ricardo. Quero agradecer mais uma vez a imensa audiência que estamos tendo. Tem sido um sucesso essas nossas entrevistas. Estamos muito satisfeitos com o resultado apresentado e agradecer principalmente aos candidatos que vêm aqui com muito respeito, com muita cordialidade, expor suas ideias e discuti-las conosco, com a engenharia. Candidato Ratinho Júnior, suas considerações finais. Obrigado, presidente Ulisses. Quero agradecer a você o convite, ao presidente Joel, né, ao meu vice Ricardo Mesquita, a todos os engenheiros que estão aqui presentes, a todos que estão em casa. Responder à engenheira Adriana, que perguntou se eu vou ficar até 2016, se eu vou cumprir o mandato. Olha, eu espero cumprir os 2 mandatos, né? Eu quero fazer um trabalho aí a longo prazo para a cidade, se Deus quiser, com uma grande equipe, e nós vamos cumprir sim o nosso mandato. Responder também a questão dos uniformes, que é algo que para mim, talvez para muitos ou para outros candidatos seja uma ideia muito simplória, mas para mim é fantástica a questão do uniforme. Primeiro porque você dá à criança a oportunidade de ser igual a todas no seu ambiente escolar, porque muitas vezes uma criança cresce traumatizada porque na escola sofre algum tipo de bullying, ou porque vai com uma roupa mais rasgadinha do que o outro amigo e aquilo vira piada. Então é um instrumento de você fazer a socialização dessas crianças no ambiente coletivo, de mostrar para elas que todas são iguais, independente do poder aquisitivo da sua família. E além disso, para quem não sabe, o uniforme para as crianças na sala de aula é segurança, porque o inspetor, a professora e a diretora, se caso houver algum adolescente, alguma criança que seja ali, infelizmente, um traficantezinho, alguma coisa assim, que está incorporada no meio dessa criançada, ele não estando uniformizado, a gente sabe que é um intruso. Então é segurança, inclusive para os inspetores da escola, o guarda municipal que fica na frente da escola, e para a professora saber e monitorar quem são de fato os alunos daquela escola. Então é extremamente importante o aspecto social e o aspecto de segurança para essas crianças e para a família delas. Então nós vamos fazer. Com quem nós vamos fazer? Eu estive visitando hoje, por coincidência, a Associação da Vila Militar,
que é um exemplo para o Paraná, a Associação da Vida Militar, que é tocada por policiais aposentados da nossa corporação da Polícia Militar, que são 250 senhoras que fazem a farda da nossa Polícia Militar, que fazem a farda do Exército Brasileiro, na sua grande maioria, que fazem a farda de outras polícias militares no Brasil. Eu vou fazer de tudo, e foi um compromisso que eu fiz com eles e com essas senhoras. Vou fazer de tudo como gestor, dentro da legalidade, usando o Ministério Público, usando a Procuradoria do nosso município, para que as mãos dessas mulheres que fazem a farda dos nossos policiais possam fazer os uniformes das nossas crianças. Dar emprego em Curitiba, gerar emprego aqui e fazer um trabalho fantástico com essas senhoras, que inclusive tinha uma senhora lá de 90 anos de idade, que há 50 anos trabalha nessa cooperativa da Associação da Vila Militar. Fantástico um projeto. E se Deus quiser, eu vou poder fazer o uniforme das crianças com aquelas senhoras que fazem a farda da nossa Polícia Militar. E, para terminar, agradecer a todos. Nós temos um projeto para a cidade. O nosso projeto não é para 2014, como alguns querem pegar a prefeitura e usar como uma alavanca política, apenas para a prefeitura ser um instrumento estratégico para ganhar o governo do estado. O nosso projeto é para resgatar a genialidade de Curitiba. E vou ter a tranquilidade e a humildade de poder debater o assunto com vocês, com aqueles que são conhecedores. E a minha independência política é tão grande que eu me comprometo em falar com o SENGE, em falar com o CREA, em falar com o Instituto de Engenharia do Paraná, para nós juntos discutirmos quem será o nosso diretor do IPUC, quem será o nosso secretário de obras e tantos outros cargos chaves importantes para a nossa sociedade. Porque eu não negociei nenhum cargo para ser candidato a prefeito de Curitiba, e essa independência eu bato no peito e faço questão de sentar com vocês para a gente pensar numa grande equipe, trazer os melhores cérebros, as nossas excelências para ajudar a tocar a cidade. Muitíssimo obrigado mais uma vez, muito obrigado a todos os convidados aqui presentes, muito obrigado a todos que nos assistiram pela internet. Quero aqui ressaltar ainda duas perguntas que chegaram depois, do Juscelino e da Diana Abreu. Elas serão respondidas pelo candidato, serão encaminhadas já na mão dele. E agora eu lembro que ainda temos mais duas entrevistas a fazer nesse ciclo com os candidatos a prefeito de Curitiba. Amanhã, a partir das 18h30, estará presente o candidato Luciano Dutti. E na sexta-feira, encerrando, a partir das 18 horas, receberemos o candidato Gustavo Fruit. Peço a todos que continuem ligados, continuem nesse canal via internet do SENGE Paraná. E peço também que vejam e passem adiante a ideia de que todas as entrevistas também foram gravadas, estarão disponíveis, algumas já estão disponíveis no canal do YouTube do SENGE Paraná. Visitem a nossa página na internet, www.senge-pr.org.br, nosso canal do Facebook, nosso canal do Twitter. Nós estamos aqui para discutir a cidade, para apresentar uma visão de engenharia para a cidade e dessa forma cumprir nossa missão de não só defender os engenheiros, mas também levar as questões de engenharia para toda a sociedade. Muito obrigado e nos vemos amanhã.